turma, tudo bem? Eu sou Eduardo Maciel e essa é a nossa primeira aula de origens bíblicas. Seja muito bem-vindo no nosso portal. Aqui você receberá conhecimento avançado, aqui você vai prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Quando nós falamos em origens bíblicas, nós vamos trabalhar a origem, da Bíblia, do livro bíblico, das escrituras sagradas. Vamos também trabalhar a etimologia da palavra Bíblia e a sua história, sua geografia. A Bíblia é uma palavra de origem grega. No original é biblions, que significa na transliteração da palavra rolo ou conjunto de Bíblias. Então, nós temos aí um conjunto de livros. No nosso cânon protestante, a nossa Bíblia tem 66 livros e a palavra biblos, ela era usada numa antiga cidade fenícia chamada Jubal, conhecida muito na antiguidade por causa da comercialização e da exportação de papiros. Com o passar do tempo, a expressão bíblios, ela veio designar os livros inspirados por Deus que compõem a nossa Bíblia. Então a história das Sagradas Escrituras começa lá atrás. Pela primeira vez, esse termo Bíblia, ele é cunhado por João Crisóstomo, no século de número 4. Ele era um patriarca de Constantinopla e ele foi um pregador da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Nessa primeira aula, eu queria falar com vocês de alguns nomes ou algumas referências que a Bíblia ela traz de si própria. A primeira referência que a Bíblia traz de si própria está lá em Mateus. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, capítulo de número 21, versículo de número 42. Abra sua Bíblia aí, para que nós possamos ver como a Bíblia se refere a si mesma. Como a Bíblia se refere a si mesma é o que nós vamos ver agora. Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 42. Diz assim: Jesus lhe disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então a Bíblia aqui em Mateus 21, 42 se refere a si mesma como escritura. Também nós temos o texto de Romanos, capítulo 1, versículo de número 2. Acha aí na sua Bíblia, Romanos 1, verso 2. Que antes havia prometido pelos profetas nas santas escrituras, ou nas escrituras sagradas. Então nós temos aqui a Bíblia se referindo a ela mesma como Santa Escritura, ou como Sagrada Escritura, Escritura Sagrada. Temos também o texto de Isaías, capítulo de número 34, Isaías, capítulo 34, versículo 16. A Bíblia fala aqui, Isaías 34, 16. Procurai ler no livro do Senhor. Nenhuma dessas criaturas faltará, nenhuma ficará sem o seu par, porque foi a sua boca que o ordenou, foi o seu espírito que o ajudou. Então nós temos a Bíblia se referindo a ela mesma como o livro do Senhor. Temos também Hebreus 4:12. Eu gosto muito desse texto de Hebreus, capítulo 4,
versículo 12. A Bíblia se referindo a ela mesma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia se referindo a ela mesma como a palavra de Deus. E por último, nós temos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 2, que diz assim: muita, em todos os sentidos, em primeiro lugar, porque as parábolas foram confiadas porque a parábola, oráculos de Deus, foram confiadas aos judeus. Então a Bíblia se referindo a ela mesma como os oráculos de Deus. Na próxima aula, a gente vai ver os diversos materiais que a Bíblia ela foi composta. Fica conosco, nós estamos no módulo Origem Bíblica. Até daqui a pouco.